Então, né, como eu disse, na última aula a gente aprendeu essas partes aqui. Função de segundo grau, valor numérico, e sobre os zeros da função quadrática. Foram 2 aulas para explicar essas 2 partes, né, essas 3 partes aqui. E faltou um pequeno pedacinho para eu falar sobre o delta, tá? Lá na fórmula de Bhaskara, a gente tem o seguinte, né, aqui ó. Fórmula de Bhaskara, né? A gente tem a fórmula do delta, que é delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E temos também a fórmula do x, né? X é igual menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2 vezes a, tá? Lembrando, a, b e c, esses a, b e c que aparecem aqui nas fórmulas, é os coeficientes da função, né? Cada função de segundo grau tem um valor de a, tem um valor de b e tem um valor de c. E esse delta que está aqui dentro é esse que você descobre aqui primeiro, tá? Ok. Esse delta aqui, ó, né? O delta, ele é chamado de discriminante aqui, ó. O nome dele é discriminante. Então, delta é o nosso discriminante. E o que que ele faz, né? Ele vai me falar quantas raízes vai ter a função. Porque eu disse na última aula que uma função do segundo grau pode ter 2 raízes, uma raiz ou nenhuma raiz, né? O que seriam as raízes, né? Seriam os valores que dá aqui de x. Se o delta for positivo, pessoal, delta positivo, eu vou ter 2 raízes. Ok? Tudo bem por enquanto? Ok. Então, se o delta for positivo, eu terei 2 raízes. Por que 2? Porque quando você jogar aqui na fórmula do x, por exemplo, o delta deu 9, né? Aí eu vou tirar a raiz quadrada do 9, vai ser 3. Então, vai ter um número mais 3 e um número menos 3. Então, vou ter 2 soluções, tá? Então, se o delta for um número positivo, eu vou ter 2 raízes, 2 soluções, tá? Porque na hora que tirar aqui a raiz, eu vou ter vou pegar esse valor mais o número que deu aqui, menos o número que deu aqui. Então, vou ter 2 valores diferentes. Entendido por que que é 2? Beleza. Quando o delta é 0, delta igual a 0, a gente vai ter uma raiz só. Uma raiz. Tá? Por que uma raiz? Então, vamos lá. Se meu delta der 0, aqui dentro da a raiz quadrada de 0 é quanto? Qual que é a raiz quadrada de 0? 0, né? Raiz quadrada de 0. Eu quero achar que número vezes ele mesmo dá 0. É um número vezes ele mesmo, então é 0 vezes 0, tá? Então, a raiz quadrada de 0 é 0. Beleza? Ok, então vai dar 0 aqui. Mas pensa comigo. Aí vai dar 0, beleza. Que vai ficar, por exemplo, menos b mais ou menos 0, né? Se eu somar 0 ou subtrair 0, vai fazer alguma diferença? Não, né? Se eu somar nada e tirar nada, não vai fazer a menor diferença, vai ser a mesma coisa. Então, por isso que a gente tem só um valor, tá? Então, eu não vou considerar o zero, é como se fosse só isso aqui, que sobra, tá? Então, quando o delta for zero, você só vai achar uma solução, tá bom? Entendido por que é só uma? Beleza. E também temos o caso do delta negativo, né? Delta negativo.
delta negativo. Quando o delta, pessoal, é negativo, a gente não vai ter nenhuma raiz real. Nenhuma raiz. Eu vou colocar aqui real, duas raízes reais, de números reais, tá? Uma raiz real, nenhuma raiz real. Por enquanto, isso aqui não vai fazer muita diferença para vocês, mas lá na frente, lá no terceiro ano, isso aqui vai fazer diferença. Então, mas eu vou já colocando assim para vocês terem essa noção. Se o delta for negativo, pessoal, eu não vou ter nenhuma raiz. Mas por quê, professora? Se você calcula aqui seu delta aqui, aí você descobre, por exemplo, que o delta deu menos 3, tá? Lá na fórmula do x, você tem que tirar a raiz desse número. Raiz de menos 3. Pessoal, existe alguma raiz quadrada negativa que dá número negativo? Vamos colocar um número aqui que teria raiz, vamos por menos 4. Que número vezes ele mesmo dá menos 4? Tem algum? Bom, se eu pegar 2 vezes 2, dá 4, certo? E se eu pegar menos 2 vezes menos 2, vai dar quanto? Para me saber qual que é a raiz desse valor aqui. Menos com menos. Pessoal, menos com menos. Mais 2 vezes 2. 4. Então, não tem nenhum que dá menos 4. Deixa eu apagar aqui assim. Porque eu queria uma raiz, um número que multiplicado por ele mesmo desse menos 4. Não existe esse número, tá? Então, quando for assim, então, se você achar um delta e ele é negativo, menos 4, por exemplo, se você acha um delta negativo, você nem precisa ir para a fórmula do x, porque não vai ter solução, tá? Eu não posso colocar a raiz quadrada de um número negativo. Isso nos números reais, que a gente quer todos os números que vocês conhecem hoje em dia. Então, não dá para eu calcular isso, tá? Então, se o delta for negativo, eu não vou ter solução. Entendido, então, por que o delta negativo não tem raiz? Beleza. Então, a gente já viu os 3 casos. Delta positivo, 2 raízes. Delta negativo, delta zero, uma raiz. Delta negativo, nenhuma raiz. Tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Então tá bom. Mais alguém aí entendeu? Ficou claro ou ficou alguma coisa ainda sem entender? Não? Beleza, então. Pessoal, tem alguma questão aqui da oitava que vocês querem que eu explique melhor? Ó, aqui na número 1, você vai escrever uma função quadrática qualquer, identificar o A, B e C dela, tá? Na 2, você vai falar qual das funções aqui embaixo que são quadráticas. Lembrando que essa que tem parênteses, você tem que fazer aqui o... Desculpa, tá no marca-texto. Tem que fazer aqui o chuveirinho, né? Para descobrir se ela vai ser uma função quadrática ou não. Na número 3, vocês vão identificar o valor de A, B e C de cada uma, tá? Lembrando, as que tem parênteses, tem que fazer aqui o chuveirinho, né? Aqui embaixo a mesma coisa, tá? Então, essas que tem assim, faz o chuveirinho, a distributiva, antes de identificar o A, B e C, tá? Na número 4, vocês vão substituir o x por esses números que estão aqui dentro e ver qual vai ser o resultado da conta, tá? Na letra E é um pouquinho diferente. Você vai fazer o quê? Ó, eu vou fazer aqui o início da letra E. Então, número 4, letra E. Nós temos o seguinte. Qual vai ser o valor de x se o f de x valer 1? Então, você vai pegar essa função aqui, 3x ao quadrado,
menos 4x mais 1 e colocar ela igual a 1, tá? Então, isso agora você vai descobrir o valor de x. Só que eu só consigo descobrir o valor de x de uma função quadrática se ela for igual a zero, tá? Então, o que eu vou fazer? Esse 1 que está aqui, eu vou passar para cá. Para que do outro lado não fique nada, ou seja, fique igual a zero. Vai ficar o seguinte: 3x ao quadrado menos 4x mais 1. E aquele 1 que era positivo veio para cá negativo. Tudo isso igual a zero. Entendido por enquanto? Eu só posso calcular o valor de x de uma função quadrática se ela for igual a zero. Por isso que eu passei o 1 para cá. Ok, pessoal? Beleza. Pergunta: quanto que é mais 1 menos 1? Né? 1 menos 1, na verdade. Dá zero, tá? Então, vai ficar o seguinte: 3x ao quadrado menos 4x. Vou colocar o mais zero aqui só para facilitar para vocês identificar o A, B e C. Tá? Agora, pessoal, vocês vão usar a fórmula de Bhaskara, tá? Fórmula de Bhaskara. Lembrando, identifica o A, B e C e depois utiliza a fórmula, tá bom? Vamos identificar aqui, deixa eu fazer já isso com vocês. Quanto vale o A dessa função? Lembrando que o A é quem acompanha x ao quadrado. Quem está acompanhando x ao quadrado? O número 3. O B, pessoal, é quem está junto com x. Qual é o número que acompanha x? Menos 4. E C, pessoal, é o número que está sozinho. Qual é o número que está sozinho? 0, tá? Eu coloquei ele aqui só para ficar mais fácil de saber quem é o A, quem é o B, quem é o C, tá? Então, esse aqui é o A, esse aqui é o B e esse aqui é o C, tá bom? E agora vocês jogam na fórmula de Bhaskara, que é o do delta e o do x, tá bom? Tudo bem até agora? Sim ou não? Vocês estão tão caladinhos. Carlos Eduardo colocou no chat sim. Tá bom. E na número 5, né? Determine, se existirem, os zeros das funções quadráticas. Então, aqui você vai calcular, identificar o A, B e C e fazer a fórmula de Bhaskara, tá? Aí, por que ele colocou determine se existirem? É porque se alguma delas o delta der negativo, não vai ter raiz. Então, se algumas vocês acharem um delta negativo, o que vocês vão escrever? Vocês vão escrever assim, ó. Então, caso delta seja negativo, escreva não existe raiz real, tá bom? Caso em alguma delas você acha delta negativo, você vai escrever não existe raiz real, tá? Por isso que ele coloca determine se existirem, tá? Então, vocês vão fazer a formulazinha do delta. Se delta der positivo ou zero, você vai para a fórmula do x. Se der um número negativo, você nem precisa ir para a fórmula do x. Você só vai escrever não existe raiz real. Tá bom, pessoal? Tudo bem até aqui? Então tá. Tem também os outros vídeos, tá? Das outras aulas. Eu vou deixar postado lá para vocês.